Eu tenho um filho com o meu enteado, e eu engravidei dele quando ele tinha 16 anos. Só que ninguém sabe. O meu marido é 9 anos mais velho do que eu, e ele tem um filho do primeiro casamento. Só que esse filho dele sempre morou com a mãe, até que infelizmente a mãe dele acabou sofrendo um acidente, e ela acabou falecendo. E depois disso, ele veio morar com a gente. E até então, eu nunca tive segundas intenções com ele. Muito pelo contrário. Quando ele veio morar com a gente conversava bem pouco, porque ele ficava trancado a maior parte do tempo no quarto dele. Ele era super fechado, então a gente não conversava muito. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi se soltando. Acredito que ele foi se sentindo mais à vontade em casa. Até que uma vez um amigo do meu marido faleceu, e o meu marido precisou viajar para ir até o velório, e eu não quis ir junto, e o filho dele também não. Então nós ficamos em casa, e foi nesse tempo que o meu enteado começou a chamar minha atenção. Só que é claro que eu não tinha coragem de chegar nele. Foi então que em um desses dias eu pedi uma pizza pra gente comer, e nesse dia eu bebi um pouco. Mas eu bebi, na verdade, para criar coragem para chegar nele, porque qualquer coisa, se ele negasse, ou acontecesse alguma coisa que eu ia fazer, eu ia colocar a culpa na bebida. Eu ia falar que eu não sabia o que eu estava fazendo, que eu estava muito bêbada e tals. Mas beleza. Nesse dia, enquanto a gente comia e eu bebia, nós fomos assistir um filme, e ali no meio do filme eu comecei a puxar assunto. Comecei a jogar umas indiretas pra ele, porque primeiro eu queria ver como que ele iria reagir a essas indiretas. Eu comecei a puxar assunto com ele, e conversa vai e conversa vem. Eu criei coragem e fui pra cima dele pra dar um beijo nele, e ali ele aceitou, e me beijou de volta. E claro que não ficou só nos beijos. Aconteceu além. E depois desse dia nós ficamos outras vezes. E sempre que queríamos, a gente dava um jeitinho de ficar. E tempos depois que eu comecei a ficar com ele, eu descobri que eu estava grávida, e assim eu não tinha certeza absoluta que era dele. Só que eu sentia demais que era porque assim, com tantos anos de casada, eu nunca engravidei do meu marido. E com ele eu engravidei. Só que quando eu descobri a gravidez, eu não contei nada pra ele. Ele só ficou sabendo da gravidez. Quando eu dei a notícia pra todo mundo, e no dia que eu dei a notícia pra família, eu percebi que ele ficou bastante assim preocupado, e depois disso ele veio conversar comigo, e ele perguntou se por acaso tinha chance, né, de ser dele, e ali pra deixar ele mais tranquilo pra não piorar a situação. Eu falei pra ele ficar tranquilo, que não era dele, que era realmente do pai dele mesmo. E depois disso ele se afastou de vez de mim. Eu até tentei outras vezes chegar nele, tentei ficar com ele, só que ele disse que ele não queria mais fazer isso, e depois disso a gente nem se falar, a gente fala mais. Eu também percebi que ele se aproximou bastante do pai, e ele é um ótimo irmão, porque hoje meu filho tem 3 anos e meio. E como eu disse e repito, não dá pra saber porque ele se parece muito com os dois, tanto com meu marido, quanto com meu enteado. E eu não tenho certeza absoluta, mas no fundo do meu coração, eu tenho certeza que é do meu enteado. E eu não posso negar que eu tenho sim sentimentos por ele. E é sentimentos mesmo de mulher pra homem. Mas não tenho o que fazer porque isso jamais daria certo. E por outro lado, eu também gosto muito do meu marido. E essa é a história de hoje. Mas me contem, o que você faria se fosse você nessa situação? E não se esqueçam de me seguir para conhecer mais histórias como essa.